A salvação que vem somente de Cristo, que não pode ser conquistada pelo homem, que é proferida verso após verso nas Sagradas Escrituras. A graça que nos alcança, Cristo sendo glorificado, que tudo seja feito para a honra e glória de Deus, que nós possamos jamais esquecer daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, que possamos compreender do que se trata os sacramentos, que possamos não deturpar o que as Sagradas Escrituras nos dizem, que possamos entender essas lembranças do quais nos foram deixados como selos, selos que testificam uma carta, que não criam uma carta. Que vocês possam compreender do que se trata hoje, dos sacramentos da Igreja de Cristo. Bom dia a todos, vamos para mais um dia de meditação. Artigo de número 19 da Confissão Belga e depois vamos abordar o 7º livro do Antigo Testamento, o 2º livro dos livros históricos. Então, vamos avançando. Livro de Juízes, logo após terminarmos aqui a Confissão de Fé Helvética. O artigo de número 19. É bem grande, hein? Lembra que nós estamos lendo ele de maneira integral. Para você que não leu nenhum livro ainda nesse ano, talvez você vai escutar, então, um livro sendo lido praticamente integralmente. Praticamente não, integralmente, porque tem muitas folhas, são as folhas praticamente de um livro mesmo, é um verdadeiro tratado teológico, muito objetivo e claro, que Deus nos direcione. Vamos para o que diz no artigo de número 19 dos Sacramentos e da Igreja de Cristo. É apontado da seguinte forma: os sacramentos são adicionais à palavra e o que são eles? Deus, desde o princípio, acrescentou a pregação da palavra em sua igreja, os sacramentos ou sinais sacramentais. E o que a Sagrada Escritura claramente testifica: sacramentos são símbolos místicos, ou ritos santos, ou atos sagrados, instituídos pelo próprio Deus, consistindo, segundo a sua palavra, de sinais e de coisas significadas, por meio dos quais ele, na igreja, conserva a memória de grandes benefícios por ele concedidos ao homem, renovando frequentemente, por meio dos quais também ele sela as suas promessas e externamente as representa, como que nos põe diante dos olhos daquelas coisas que internamente ele nos concede, e assim fortalece e aumenta a nossa fé, pela operação do Espírito de Deus em nosso coração. Finalmente, por meio deles, ele nos separa de todos os outros povos e nos consagra e nos liga a si e nos dá a entender o que ele requer de nós. Então nós vemos aqui essas palavras finais onde aponta que os eventuais, ou melhor, todos os benefícios dos sacramentos. Os sacramentos que foram instituídos por Deus são mantidos por Deus e atuam pela obra soberana de Deus. Nós vemos que ele não somente nos fortalece, mas também aumenta a nossa fé pela operação do Espírito Santo em nossos corações. O Espírito de Deus é o que move o ser humano. Nós não temos como falar em uma religião cristã sem o agir do Espírito Santo. O agir do Espírito Santo não é apenas um êxtase, não é apenas um balbuciar palavras, não é apenas se mover de maneira frenética, mas viver de maneira consciente. Essa vida consciente que emana do Espírito Santo. A vida que é distinguida muito claramente aos olhos dos homens, embora alguns possam ludibriar, outros copiando, imitando, mas o verdadeiro será justamente apontado por Deus àqueles que vivem. E na eternidade nós saberemos. Enquanto isso nós não saberemos. Mas essas operações que ocorrem mediante sacramentos, eles visam manifestar quem são aqueles que participam do corpo. Aqueles que, pelo menos visivelmente, atuam dentro daquilo que Deus estabeleceu como verdade. Nós temos esses dois sacramentos instituídos por Deus. Vai abordar de maneira um pouco mais clara
e bem direta aqui acerca dos dois sacramentos que vocês já sabem quais são, sendo eles o batismo e a ceia, sinais que apontam para Cristo. Que nós possamos entender do que se trata, que nós possamos entender como foi separado, como fomos separados, e que Deus seja glorificado por intermédio disso tudo. A maneira como Ele nos liga a eles, a maneira como Ele opera em nosso coração e tudo aquilo que Ele requer de nós, manifesta mediante a sua palavra. Continua dizendo, alguns são sacramentos do velho, outros do Novo Testamento. Alguns sacramentos são do velho povo, outros do novo. Os sacramentos do velho eram a circuncisão e o cordeiro pascual, que era imolado. Por essa razão, ele se relaciona com os sacrifícios celebrados desde o princípio do mundo. Nós vemos então os sacramentos sendo ali vitais dentro do corpo de Cristo, dentro daquilo que ele requereu. Nós vemos então aqui o cordeiro pascual e nós vemos a circuncisão, o que foram substituídos na nova aliança, pelo que nós acabamos de mencionar, pela ceia e o batismo. O número de sacramentos do novo povo. Os sacramentos do novo povo são batismo e a ceia do Senhor. Alguns há que reconhecem 7 sacramentos do novo povo. Vocês já sabem, se tem alguém que foi apostólico romano, ele provavelmente sabe desses 7 sacramentos, ou melhor, a maioria não sabe também, né? A maioria não sabe. Embora tenha feito os rituais, não sabem de cabeça do que se trata, mesmo porque muitas pessoas vivem a religião meramente como uma repetição e não com entendimento, e que você não seja um desses. Continua dizendo, deste reconhecemos que o arrependimento e a ordenação de ministros, não a ordenação papista, mas apostólica, e o matrimônio são instituições úteis de Deus, não porém sacramentais. A confirmação e a extrema-unção são simples invenções dos homens que a igreja pode dispensar sem nenhum prejuízo. Na verdade, não temos em nossas igrejas, pois elas contêm certas coisas que de modo nenhum podemos aprovar. Acima de tudo, detestamos todo o comércio que exercem os romanistas na dispensação dos sacramentos. A igreja havia virado um comércio e ela retornou a ser um comércio. Muitas igrejas são centros comerciais ao invés de casas de orações. Isso não é uma crítica, é uma realidade. É uma realidade. Antes fosse apenas uma crítica, se trata de uma realidade do qual opera diante dos nossos olhos, e nós somos também, como que eu posso utilizar uma palavra? Engrenagens dessa grande máquina. Então, que nós não nos curvemos diante disso, que nós possamos viver o Evangelho de maneira genuína, que possamos orar ao Senhor para que Ele nos restaure e não permita que a gente viva dessa forma. Ele vai manifestar agora, depois de trazer esses apontamentos que refutam os sacramentos do quais foram ordenados mediante uma instituição e não segundo a palavra de Deus. O autor dos sacramentos. O autor de todos os sacramentos não é nenhum homem, mas Deus somente. Os homens não podem instituir sacramentos. Estes fazem parte do culto de Deus e não é da competência do homem estabelecer e preservar e prescrever o culto de Deus, mas receber e preservar o que por Deus foi entregue. Essa frase aqui é primordial para entendermos esses princípios, tá? Lembre-se, o homem não estabelece como adoramos a Deus e nem prescrevemos a maneira como cultuamos a Deus. Nós recebemos e preservamos aquilo que Deus nos entregou. Ele nos entregou por intermédio da palavra. Então, nem tudo que as pessoas dizem ser um culto é um culto. Culto é aquilo que foi estabelecido na sua palavra. Que nós possamos compreender isso. Observe que muitas coisas foram feitas de maneira completamente equivocadas, do quais não foram observadas as Sagradas Escrituras. Você que está aqui tem responsabilidade de observar o que as Sagradas Escrituras dizem. Então, leia a palavra com atenção, medite nas Sagradas Escrituras para que o nome do Senhor seja glorificado. Continua dizendo, além disso, os símbolos têm juntas as promessas que requerem a fé. E a fé se apoia exclusivamente na palavra de Deus. E a palavra de Deus assemelha a escritos ou cartas. E os sacramentos a selos, que somente Deus coloca nas cartas.
aquilo do qual nós abordamos no início. Nas palavras introdutórias, nós vemos que a fé é apoiada única e exclusivamente na palavra de Deus. A palavra de Deus se assemelha a escritos ou cartas, ele faz uma analogia perfeita. E os sacramentos como se fossem selos que somente Deus coloca nas cartas. O selo não cria a carta, o selo simplesmente testifica aquilo que está escrito e o envia. Olha o que diz. Cristo ainda opera nos sacramentos. E sendo Deus o autor dos sacramentos, assim ele continuamente opera na igreja, em que sacramentos são devidamente celebrados, de modo que os fiéis, quando recebem dos ministros os sacramentos, reconhecem que Deus opera em sua própria instituição. Portanto, recebe os sacramentos como da mão do próprio Deus. E os defeitos do ministro, ainda que sejam muito grandes, não podem prejudicá-los, se eles reconhecem que a integridade dos sacramentos depende da instituição do Senhor. Os sacramentos dependem única e exclusivamente do Senhor. Não se trata dos ministros que o ofertam, mas daquele que outorgou determinadas atitudes. Deus é o autor soberano de todas as coisas. Ainda que ministros sejam falhos, Deus continua sendo perfeito. Os sacramentos operam no coração daqueles que possuem a verdadeira fé, que foi outorgada também por Deus, que foi dada por Deus, e é um dom de Deus, como todos já sabem muito claro, que a fé não é algo que você conquista, a fé não é algo que surge do seu coração, a fé é um dom de Deus, que foi dada não por merecimento, mas sim por graça. Deve-se distinguir entre o autor e o ministro dos sacramentos. Por consequente, na administração dos sacramentos, distinguem eles também claramente entre o Senhor mesmo e o ministro do Senhor, confessando que a substância dos sacramentos lhe é dada pelo próprio Senhor e os símbolos pelos ministros do Senhor. Do que ele está tratando aqui? Ele está falando que na administração, na entrega dos sacramentos, é muito claro essa distinção, tá? Entre o Senhor e o ministro que opera tal ritual. A substância dos sacramentos, o pão e o vinho, são entregues pelo ministro, mas é como se viesse diretamente do Senhor. Os símbolos são ofertados, óbvios, pelo ministro, mas ocorre ali a dádiva do Senhor sendo derramada sobre nós. De maneira que nós cremos dessa forma espiritual do qual o Senhor se faz presente em toda essa ritualística, este meio de graça, esse meio do qual o Senhor utiliza para nos fortalecer e manifestar a sua soberana vontade, nos reconfortando, nos direcionando, nos amando e derramando sobre nós o amor que ele sempre prometeu nas Sagradas Escrituras. Diz ainda, deve-se distinguir entre o autor e o ministro dos sacramentos. Desculpa, eu já li esse. A essência ou coisa principal nos sacramentos. Mas a coisa principal que Deus propõe em todos os sacramentos é para a qual todos os piedosos de todos os tempos voltam a atenção, que outros chamam substância e matéria nos sacramentos. É Cristo, o Salvador, o sacrifício único. O Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, a rocha também do qual os nossos pais beberam, por quem todos os eleitos são circuncidados, não por mãos, pelo Espírito Santo, e são lavados de todos seus pecados e alimentados com o próprio corpo e sangue de Cristo para a vida eterna. Aqui é muito claro do que se trata. Quando ele diz, mas a coisa principal que Deus propõe em todos os sacramentos é para a qual todos os piedosos de todos os tempos voltam a atenção, que outros chamam de substância e matéria nos sacramentos. É Cristo. É Cristo Salvador, o sacrifício único. Nos sacramentos, nós nos recordamos daquilo que foi feito por nós. Nós temos a clara convicção daquilo que foi feito. Lembre-se que o povo sempre esquecia de onde havia sido tirado. Da mesma forma que nós temos essa amnésia. Nós sempre nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou. Os sacramentos nos lembram quem é o Senhor e o que Ele fez por nós.
Você vai ver durante todas as Sagradas Escrituras, você vai ver o povo se lembrando daquele Deus que os tirou do Egito. Nós temos que nos lembrar do Deus que nos tirou do Egito, que não simplesmente nos possibilitou uma saída do Egito, mas que efetivamente nos tirou com a sua mão forte, moendo o seu corpo na cruz do Calvário, circuncidando o nosso espírito. Não por intermédio de uma operação humana, mas por intermédio de uma operação divina. Deus muda nosso coração, Deus nos resgata por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Isso é essencial para que nós possamos ter a clara convicção do que é esse sacramento. Muitos hoje não conseguem enxergar isso ainda. Não conseguem enxergar justamente por conta do defasado ensino das Sagradas Escrituras, por conta da ausência de leitura das Sagradas Escrituras. Nós não vemos um estímulo para a leitura das Sagradas Escrituras. Se você não lê as Sagradas Escrituras, você muito provavelmente não conhece a Deus. Muito provavelmente você não ama a Deus. Salvo o caso de você ser um analfabeto, você está indo contra aquilo que Deus estabeleceu, porque nós devemos conhecer. Conhecer manifesta o amor. Você ama a sua esposa e por isso você a conhece. Você ama seu filho, por isso você o conhece. Seu filho olha para você, você sabe o que acontece. Essa é a linguagem do amor. Essa é a verdadeira linguagem do amor, a intimidade que é fruto de relacionamento. E a maneira como nós nos relacionamos com Deus é mediante o conhecimento da Sagrada Escritura. Se seu filho olhar para você, você já sabe se ele está bem ou está mal. Por quê? Porque você o conhece, você tem relacionamento. Agora, esses relacionamentos que as pessoas dizem ter com Deus, meramente por conta de experiências sensoriais, não está atrelado à vontade de Deus manifesta nas Sagradas Escrituras. Claro que Deus nos manifesta em sensações, mas as sensações que emanam das Sagradas Escrituras. Se eu não conheço o que diz as Sagradas Escrituras, tampouco eu poderia ver o agir de Deus. Agora, à medida que você vai se desenvolvendo e conhecendo as Sagradas Escrituras e o Espírito vai fortalecendo e iluminando para que você compreenda, você conhecerá e terá cada vez mais intimidade com Ele, de forma que você verá que todos os seus passos são guiados por Ele, tudo o que acontece, Deus é glorificado, Deus é exaltado mediante a todas as circunstâncias. Seja, seja na morte dos egípcios ao mar, quando o mar vermelho se fecha, seja na morte dos primogênitos, seja na morte de Cristo Jesus, seja na vida, nas bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas, seja nas circunstâncias que for. O importante é que Cristo seja glorificado e Ele sempre há de ser. Então, compreendam do que se trata os apontamentos das Sagradas Escrituras para que vocês possam ter cada vez uma visão mais clara daquilo que Deus é e não daquilo que eu quero que Ele seja. Existe uma grande diferença, tá? Entre ter um Deus que é do que um Deus que eu quero que seja. Muitas pessoas idolatram um Deus que eles criaram. A pior coisa é conhecer um Deus verdadeiro e adorá-lo de maneira falsa. E acontece muito isso. Muito isso. As pessoas sabem que existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas sequer o conhecem ou adoram conforme as suas próprias limitações. Que você não se curve diante disso que o mundo tem te oferecido, que você conhece as Sagradas Escrituras, que você lê as Sagradas Escrituras, que você lê esses documentos que apontam para as Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que for contrário às Sagradas Escrituras, nós não temos dúvidas que devem ser negado. Portanto, que você conheça cada vez mais acerca daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você conhece muito de várias coisas, mas das Sagradas Escrituras é aquilo que você tem mais por obrigação de conhecer. Você pode ser um excelente médico, um excelente advogado, um engenheiro, qualquer que seja a sua profissão, mas isso não exime a sua responsabilidade de conhecer a Deus. E conhecer a Deus demanda leitura, demanda abdicação, demanda devoção. E peça a Deus para que Ele te conceda, porque isso também não flui de nós. Nós não somos melhores que alguém porque nós estamos lendo as Sagradas Escrituras, mas nós temos clamado diariamente para que Ele nos abençoe e nos direcione. Se não for Ele nos direcionar, nós estaremos mortos. Então, que você possa continuar clamando ao Senhor por isso. Vamos continuando. Semelhança e diferença dos sacramentos do Velho e do Novo Testamento. Com respeito ao que é o principal e a própria matéria.
Os sacramentos de ambos os povos são iguais. Lembre-se, dois povos que são tidos, povo do Antigo Testamento e do Novo, que é convergido em um só povo. Não existe dois povos de Deus, existe um só povo de Deus, mas diante de duas dispensações claras ali, você vai ver antes o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento. Aquilo que antes era sombra, agora é um objeto concreto. Nós vemos de maneira muito clara. Então ele vai deixar muito claro aqui do que se trata. Pois Cristo, único Salvador e mediador dos fiéis, é o principal elemento e a própria substância dos sacramentos em ambos. Porquanto o mesmo Deus é o autor dos dois sacramentos. Não se tratam de dois deuses, se trata de um único Deus, onde manifestou a sua soberana vontade de maneira muito clara, do qual nós podemos ver mediante o exame das Sagradas Escrituras. Eles foram dados aos dois povos com sinais e selos da graça e das promessas de Deus, para que tragam à mente e renovem a lembrança dos grandíssimos benefícios de Deus e para que distinguissem os fiéis de todas as outras religiões do mundo. Ou seja, isso é o símbolo de inserção no corpo de Cristo. Lembre-se, aqueles que não eram circuncidados não pertenciam ao povo hebreu. Da mesma forma que nós, aqueles que não ainda foram batizados, eles, embora eles participem do povo de maneira um pouco mais abrangente, na igreja visível, que nós já tratamos isso, eles se dão a entrada mediante o batismo. Esse é um grande diferencial. Esse é um grande diferencial. Aqueles que faziam parte, já que eram circuncidados, eles também participavam da refeição pascual, da mesma forma que na ceia do Senhor, todos aqueles que já foram inseridos dentro da igreja visível de Cristo, eles também participam da ceia. Isso é muito claro, tá? Então, que você possa observar todas essas questões. Essas questões que são primordiais, que identificam as igrejas verdadeiras. Lembre-se, a correta ordenança dos sacramentos, a fiel pregação das Sagradas Escrituras e a disciplina. Se porventura a igreja do qual você congrega não está de acordo com as Sagradas Escrituras, você deve ser fiel às Sagradas Escrituras e não a uma ordem humana. Você deve ser fiel à sua igreja enquanto ela permanecer fiel às Sagradas Escrituras. Nós somos submissos às Sagradas Escrituras. Nós não temos compromissos com homens, nós temos compromissos com Deus. Nós não temos compromissos com instituições, nós temos compromissos com o Senhor. A regra do Senhor é imutável, a palavra do Senhor é imutável. Se começarmos a fazer milhares de loucuras dentro de uma instituição que é chamada de igreja e chamarem ainda de igreja, ela já profanou o que Deus estabeleceu e ela deve ser com certeza extirpada do corpo de Cristo, não deve fazer parte do corpo de Cristo, ou melhor, já não faz parte do corpo de Cristo, e nós não deveremos estar naquele lugar. Então, nós devemos sempre observar as Sagradas Escrituras, por isso que é importante a reunião do corpo de Cristo, termos essa unidade para que um possa auxiliar o outro, dependentes, claro, do Espírito Santo. Preste muita atenção acerca dessas advertências também, tá? Então, vamos continuar. Quando ele diz aqui, para que distinguisse os fiéis de todas as outras religiões do mundo, finalmente para que fossem recebidos espiritualmente pela fé e ligassem a igreja aos participantes e os lembrassem dos seus deveres. A nossa fé inclui deveres. Inclui deveres. Nós gritamos sempre por essa liberdade, nós gritamos sempre por uma anarquia, na verdade. Mas não existe esse estado anárquico. O que nós somos seres dependentes de Deus, nós servimos as leis de Deus e nós clamamos para que Ele nos capacite a cumpri-las, porque sozinho nós não conseguimos, nós não atribuímos a nós a capacidade e a força de fazermos qualquer coisa, senão pela vontade soberana de Deus e pelo agir do Teu Santo Espírito. E nós cumprimos para a honra e glória do nome dEle. Diz assim: nesse e em outros pontos semelhantes, digo que os sacramentos de ambos os povos não são diferentes como parecem, embora exteriormente sejam. E, na verdade, no que diz respeito aos sinais,
fazemos uma maior distinção. Os nossos são mais firmes e mais duradouros, visto que nunca serão mudados até o fim do mundo. Mais ainda, os nossos testificam que tanto a substância como a promessa foram cumpridas ou consumadas em Cristo. Os anteriores significavam que estava para ser cumprido. Aquilo que eu acabei de mencionar há um pequeno tempo atrás. Lembre-se, os sinais apontavam para algo que já ocorreu, que continuará a ser feito até que ele venha. Nós vemos, então, a testificação daquilo que havia sido prometido, de maneira muito clara e visível, na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Diz assim: os nossos são também mais simples e menos complicados, menos pomposos e menos envolvidos com cerimônias. E ainda mais, pertence a um povo mais numeroso, disperso por toda a face da terra. É muito bela a confissão helvética. É muito maravilhoso tudo que está escrito aqui, porque isso daqui, gente, leiam, leiam essas confissões. Leiam essas confissões. Elas vão te trazer de maneira muito simples, talvez até com umas falas que são rebuscadas, mas se você ler com atenção, eu creio que vocês têm capacidade para isso, e mesmo porque também o Espírito nos auxilia. Mas claro, se você tiver dificuldade com alguma palavra, busque no dicionário, mas você vai ver que tudo isso retrata o que a Sagrada Escritura nos aponta. Aquilo que havia sido perdido durante séculos, Deus resgatou. Deus resgatou, trazendo a preponderância e instruindo o povo leigo. Isso não foi feito para teólogos, isso foi feito para o povo simples que está sentado ali nos bancos da igreja conhecerem. A Bíblia não foi feito para apenas algumas pessoas terem acesso, mas para que todo o povo de Deus tenha conhecimento de quem Deus é e de tudo aquilo que ele nos prometeu. Que vocês possam clamar ao Senhor para que isso aconteça. Tudo que está escrito aqui é escrito de acordo com as Sagradas Escrituras. Então meditem, meditem e conheçam. Não façam as coisas de maneira meramente ritualística, mas conheçam o que vocês estão fazendo e vocês farão com muito mais entusiasmo. Por exemplo, você não vai ficar faltando aos cultos. Não porque você é obrigado a ir, mas porque você ama estar ali. Você não vai ler a Bíblia por obrigação, você vai ler a Bíblia por devoção, você vai ler a Bíblia porque a Bíblia te sustenta. A Bíblia faz com que seu sangue espiritual circule no seu corpo espiritual. A Bíblia é o grande propulsor das nossas vidas. Uma vida que não tem Bíblia, o seu sangue não é possível jorrar nesse seu corpo espiritual. Você está vivendo de maneira completamente defasada, ainda que aparentemente esteja vivo. Que você possa cuidar do seu espírito, tal qual você se importa com o seu corpo, que você possa conhecer cada vez mais do que se diz a Sagrada Escritura. Então, você vai ver que todos esses sacramentos, eles não passam da mesma forma que foram feitos no passado. Lembra, a circuncisão era um verdadeiro ritual. Até mesmo a Páscoa era um verdadeiro ritual. Hoje tudo isso é feito de maneira muito simples, e ainda não é feito a um povo em específico. Lembre-se que se tratava do povo hebreu e quanto ao restante do mundo. Hoje não, pessoas de toda raça, tribo e nação fazem parte. Não há diferença entre judeus e gentios. Existe só um povo, que é o povo que pertence a Cristo Jesus, que foi comprado mediante seu precioso sangue, que foi derramado na cruz do Calvário. Continua a dizer: e porque são mais excelentes e pelo Espírito Santo despertam maior fé, resultam ainda em maior abundância do Espírito. Então, estes são os meios de graça do qual o Senhor nos concede e nos direciona. Nossos sacramentos sucedem aos antigos que foram abolidos. Todo mundo sabe o que é abolição, né? Se não souberem palavras, não entenderem, procurem no Google, se não digitem aí. Aqui, pensa que a pior coisa é não ter dúvida. Quem não tem dúvida é porque sabe tudo. Eu sou um cara que tem milhares de dúvidas, tá? Não tenho medo de falar que eu não sei, que eu não conheço. Vocês não devem ter medo de ter dúvidas. Ignorância é aquilo que você ignora. Ser ignorante é diferente de ter dúvidas, tá? Ignorar é você não se curvar mesmo diante de que existem coisas que você ainda não sabe. Então não tenham medo, tá?
pensa que é natural termos dúvidas, então esclareçam suas dúvidas, busquem conhecimento para que vocês possam ser libertos. Continua dizendo: nossos sacramentos sucedem aos antigos que foram abolidos. Certamente, visto que Cristo, o verdadeiro Messias, nos é apresentado e a abundância da graça é derramada sobre o povo do Novo Testamento. Os sacramentos do velho povo de Deus foram abolidos e cessaram, e em seu lugar colocaram símbolos do Novo Testamento. Olha aqui, é muito claro que algumas coisas foram descontinuadas. Nós vemos aqui que foi cessado o antigo modo de agir. Foi abolido. Foi muito claro isso. E nós vemos agora esses símbolos estabelecidos por Deus por intermédio de tudo aquilo que foi registrado no Novo Testamento. Nós vemos então o batismo, que é no lugar da circuncisão, e a ceia em lugar do cordeiro pascual e dos sacrifícios. Isso é muito claro e nítido durante toda a Sagrada Escritura, que nós devemos nos curvar diante disso. Continua dizendo: em que consistem os sacramentos? E como outrora os sacramentos consistiam da palavra do sinal e da coisa significada, assim também agora eles se compõem, por assim dizer, nessas mesmas partes. Pois a palavra de Deus os faz sacramentos, o que antes não eram, a consagração dos sacramentos. São consagrados pela palavra e declarados santificados por aquele que os instituiu. Observe, eles são consagrados pelas palavras e declarados santificados por aquele que os instituiu. Não se trata de homens que fazem com que essas coisas se tornem especiais. O que faz é aquele que instituiu isso. E claro que é nosso Deus soberano. Santificar ou consagrar uma coisa a Deus é dedicá-la aos usos sagrados. Isto é, retirá-lo do uso comum ou profano e destiná-lo ao uso sagrado, pois os sinais dos sacramentos se derivam do uso comum, de coisas externas e visíveis. No batismo, o sinal externo é o elemento da água e a ablução visível feita pelo ministro. A coisa significada é a regeneração e purificação de pecados. Na ceia do Senhor, o sinal externo é o pão e o vinho, tomados do uso comum do comer e do beber. A coisa significado é o corpo do Senhor que foi entregue e o seu sangue vertido por nós, ou a comunhão do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, a água, o pão e o vinho, segundo a sua natureza, e a parte da instituição divina e do uso sagrado são somente aquilo que são chamados e que experimentamos. Mas quando a palavra do Senhor lhes é acrescentada com a invocação do nome divino e a renovação de sua primeira instituição e santificação, então esses sinais são consagrados e se mostram santificados por Cristo. Observe que o que ocorre ali, naquele breve momento, é algo instituído por Deus. Passou o momento, não se trata aqueles elementos serem especiais. Não adianta você pegar a água do seu batismo e guardar dentro de uma jarrinha. Não adianta você pegar, comer uma parte do pão e deixar guardado. Não é sobre isso, tá? Isso são coisas que foram feitas aos montes, do qual não retratam a verdade das Sagradas Escrituras. Nós vemos claramente tudo isso ser conduções humanas que fluem de dentro de nós já, naturalmente, tá? Nós somos seres idólatras. Por nós não reconhecermos este Deus invisível, nós queremos materializá-lo. O povo sempre fez isso. Vocês viram lá no Êxodo a construção dos bezerros de ouro. Cada um constrói seu bezerro de ouro. Todo ser humano constrói seu bezerro de ouro. Mas nós devemos nos curvar diante deste Deus soberano que estabelece tudo mediante o poder da sua palavra. Vamos continuar. Continua dizendo ainda: a primeira instituição de Cristo e a consagração dos sacramentos permanece sempre eficaz na Igreja de Deus, de tal modo que aqueles que celebram os sacramentos, não de modo diferente daquele que o Senhor mesmo estabeleceu desde o princípio, ainda hoje desfrutam daquela primeira e sobreexcelente consagração. E por isso, na celebração dos sacramentos, são repetidas as próprias palavras de Cristo. Não se trata de usarmos palavras rebuscadas, mas aquilo que as Sagradas Escrituras já apontam. Nós temos uma palavra a ser dirigida e, claro, nós temos um Espírito que
que alimenta a nossa vida mediante o seu poderoso agir. Continuas dizendo: os sinais recebem o nome das coisas significadas. Porque aprendemos da palavra de Deus que esses sinais foram instituídos para outro fim, diverso do uso comum. Ensinamos que eles agora, em seu santo uso, assumem em si os nomes das coisas significadas e não mais chamados apenas água, pão ou vinho, mas também regeneração ou lavar com água, e o corpo e sangue do Senhor, ou símbolos e sacramentos do corpo e sangue do Senhor. Não que os símbolos se transformem nas coisas significadas, ou cessem de ser o que são por sua natureza. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Não que os símbolos se transformem nas coisas significadas, ou cessem de ser o que são por sua natureza. A água não deixa de ser água, o pão não deixa de ser pão, e o vinho não deixa de ser vinho, tá? Ele está dizendo exatamente isso. Por quê? Dentro do romanismo, eles entendem a transubstanciação, que ali se trata de algo completamente alheio ao que as Sagradas Escrituras dizem, se transformam no corpo de Cristo. Então, não interpretem nunca dessa forma. Isso daí é um erro, é uma heresia que perpetuou durante muito tempo. E depois, mediante o simples exame das Sagradas Escrituras, vocês poderão ver que não se trata de nada disso. Não se trata de nada disso. Então, observem com muita atenção acerca disso. Pois, de outro modo, não poderiam ser sacramentos. Se fossem apenas as coisas significadas, não seriam sinais. Aqui, ele refuta de maneira muito clara e objetiva, deixando de maneira bem nítida do que se tratava. Lembre-se, quando isso foi escrito, eles foram escritos para combater tudo aquilo que estava sendo feito de maneira contrária. Talvez você ainda tenha alguns resquícios disso justamente por falta de conhecimento. Então, conheça as Sagradas Escrituras, leia e você será iluminado pelo Espírito e o conhecimento será dado do alto. Não se trata de um mero conhecimento humano, mas também retrata algo que é objetivo e claro e visível a todos aqueles que contemplarem as Sagradas Escrituras de maneira que tenha sido vivificado pelo poder do Espírito. A união sacramental. Portanto, os sinais adquirem os nomes das coisas, porque são símbolos místicos de coisas sagradas. E porque os sinais e as coisas significadas estão sacramentalmente ligados, ligam-se, digo, ou unem-se pela significação mística e pela vontade e conselho daquele que instituiu os sacramentos. A água, o pão e o vinho não são sinais comuns, mas sagrados. E aquele que instituiu a água do batismo não instituiu com a vontade e a intenção de que os fiéis apenas fossem aspergidos pela água do batismo. Observe que aqui eles retratam acerca dessa aspersão. Nós somos aspersionistas. O que é aspersão? É derramar um pouquinho de água, tá? Aspergir, jogar. Também tem oblação e infusão. Todas essas são formas de batidos. Nós reconhecemos as outras formas, caso elas venham ser, mas nós entendemos que a forma que representa as Sagradas Escrituras é justamente a aspersão do qual manifesta de maneira também visível aquilo que Deus estabeleceu. Continua dizendo: estou apenas explicando algumas coisas de maneira superficial para que vocês também possam ter esses conhecimentos. Depois aprofundem, ou melhor, nós já abordaremos depois também acerca disso, e já falamos muito sobre isso ao longo do ano. Aquele que institui a água do batismo não a instituiu com a vontade e a intenção de que os fiéis apenas fossem aspergidos pela água do batismo. E aquele que mandou comer o pão e beber o vinho na ceia não queria que os fiéis recebessem apenas pão e vinho, sem qualquer mistério. Da maneira como come o pão em suas casas, mas que participassem espiritualmente das coisas significadas, sendo pela fé verdadeiramente lavados de seus pecados e participantes de Cristo. É muito belo, né? Essa união sacramental. Agora, ele vai retratar acerca das seitas. Portanto, não podemos absolutamente aprovar os que atribuem a santificação dos sacramentos, a não ser que propriedades e fórmulas ou poder de palavras pronunciadas por alguém que é consagrado e o que tem a intenção de consagrar, ou por outros acidentes quaisquer, que nem Cristo nem os apóstolos nos entregaram por palavra ou exemplo.
Nem aprovamos tampouco a doutrina daqueles que falam dos sacramentos apenas como sinais comuns, não santificados nem eficazes. Nem aprovamos os que desprezam o aspecto visível dos sacramentos por coisa do invisível. E assim creem que os sinais são supérfluos, porque pensam que já gozam as próprias coisas significadas, como dizem que os messalianos sustentavam. Então, todos aqueles que estavam ali fazendo coisas contrárias, ele trata de direcionar, mais uma vez, a maneira correta de ser feito. Esse documento é um documento histórico, lembre-se, 1566. Esse documento que aponta para a maneira correta que as Sagradas Escrituras dizem. Esses documentos não possuem validade se estivessem contrário ao que as Sagradas Escrituras dizem. Isso daqui não é o que uma tradição fez, isso daqui é o que as Sagradas Escrituras ordenou. Então nós não somos conduzidos por uma história, por uma tradição, mas sim por uma palavra. A história, lógico que serve como um balizador, mas soberano sempre será as Sagradas Escrituras. Poderíamos ter feito milhares de coisas erradas, como foi feito durante séculos, coisas erradas que contrariavam as Sagradas Escrituras, e elas jamais se sobrepõem às Sagradas Escrituras. A única regra de fé e prática é as Sagradas Escrituras. Guardem esses conceitos para que vocês possam também formar as suas próprias convicções que emanem única e exclusivamente das Sagradas Escrituras. Ah, mas meu pai fazia assim, seu pai não é Deus. Ah, mas a minha igreja fazia assim, sua igreja não representa Deus. O que representa Deus é as Sagradas Escrituras. Se for contrário às Sagradas Escrituras, tudo deve ser negado. Essa é a verdade e a máxima do protestantismo. Inclusive hoje é dia 31 de outubro que ocorre o dia da Reforma Protestante. Para mim não muda nada, para mim é só mais um dia, eu não sou muito de ficar comemorando datas, esses negócios, porque são marcos, embora sejam marcos, a data a ser comemorada é o nascimento de Cristo, e essa é mais do que o suficiente. Essas daqui são marcos humanos, mas nós devemos também olhar para essa realidade do qual nós falamos de uma reforma protestante, do qual ela sequer ainda tem impacto nos nossos dias de hoje. Nós vivemos religiões que são completamente antagônicas ao que as Sagradas Escrituras dizem, ainda assim, utilizando o nome de Cristo de maneira completamente vã, que nada corresponde ao que está escrito nas Sagradas Escrituras. Hoje, ainda mais com a promulgação dos meios de comunicação, cada um cria seu próprio Deus, que nós possamos nos curvar única e exclusivamente às Sagradas Escrituras, crendo que quem opera em nós é o Espírito Santo, nós dependemos do seu agir. Então, que possamos clamar para que Deus opere também nesses lugares dos quais estão pregando falsos cristos, para que Deus tenha misericórdia, que nós possamos aqui sermos proclamadores dessa verdade, pedirmos para que Ele não nos permita cair, não nos permita vivermos o engano, e que sejamos utilizados também como instrumentos na vida dessas pessoas, e se eventualmente estivermos em erros, que sejamos conduzidos à maneira correta de se viver para que Ele seja glorificado. Isso é muito importante. A coisa significada não está incluída nos sacramentos nem a eles ligada. Não aprovamos a doutrina daqueles que ensinam que a graça e as coisas significadas estão de tal modo ligadas aos sinais e neles incluídas, que todos aqueles que participarem externamente dos sinais, não importando que espécie de pessoas sejam, são também interiormente participantes da graça e das coisas significadas. Lembre-se que nós já abordamos isso, da igreja visível e invisível. Aquele que toma a ceia de maneira indigna, ele toma condenação sobre si. Nós não conseguimos enxergar quem são os verdadeiros fiéis. Nós, ainda que tenhamos responsabilidade, se vermos pessoas vivendo de maneira completamente equivocada, nós devemos exortá-los para que eles se voltem ao Senhor. Não condená-los mandando no inferno, porque nós nem temos essa possibilidade, nós podemos ainda refutá-los quanto a isso, mas somente Deus que pode destinar uma vida a determinado lugar ou não. Por enquanto, nós possibilitamos e estendemos essa palavra sabendo que Deus pode salvar quem Ele quiser. Nós devemos entender que nem todos que estão ali participando daquele momento pertencem verdadeiramente à igreja invisível do Senhor. Essa distinção que nós abordamos ontem se faz necessária. Por isso que vocês olham e falam assim, não existe igreja perfeita. Exatamente, não existe igreja perfeita visivelmente.
A igreja perfeita é invisível e pertence somente ao Senhor. Somente Ele pode distinguir aqueles que são de verdade para aqueles que são de mentira. Ainda que nós possamos ver os verdadeiros, os que aparentam ser verdadeiros, nós poderemos estar completamente errados. Da mesma forma que existem notas, células, monetárias que enganam muitas pessoas. Você vai ver muitas coisas hoje, ainda mais hoje no mundo genérico que nós vivemos, tem pessoas que não conseguem mais distinguir o que é original, o que é cópia. Olha com a inteligência artificial, você não sabe mais se é uma pessoa, se não é. As coisas estão muito parecidas. Mas Deus sabe a verdade e somente Ele sabe a verdade. Nós seremos iludidos, nós seremos enganados, mas ninguém poderá enganar Deus. Continuando. No entanto, como não julgamos o valor dos sacramentos pela dignidade ou indignidade dos ministros, assim também não os avaliamos pela condição daqueles que os recebem, pois sabemos que o valor dos sacramentos depende da fé e da veracidade e exclusiva bondade de Deus. Assim como a palavra de Deus permanece a verdadeira palavra de Deus, que em sendo pregada não são meras palavras repetidas, mas, ao mesmo tempo, as coisas significadas ou anunciadas em palavras são oferecidas por Deus. Embora os ímpios e incrédulos as ouçam e compreendam, contudo não aproveitam as coisas significadas, porque não as recebem pela verdadeira fé. Assim, os sacramentos que pela palavra consistem de sinais e de coisas significadas, continuam sendo sacramentos verdadeiros e invioláveis, significando não somente coisas sagradas, mas pelo oferecimento de Deus, as próprias coisas significadas, embora os incrédulos não percebam as coisas oferecidas. Neste caso, a culpa não é de Deus, que as dá e as oferece, mas do homem, que as recebe sem fé, de modo ilegítimo, cuja incredulidade, porém, não invalida a fidelidade de Deus. Romanos 3, 3 e versos seguintes. Aqui nós vemos então de maneira muito clara que nada muda aquilo que Deus instituiu. Nós vemos que Deus continua a ser fiel e o homem sempre continuará a ser infiel. O homem tomará indignamente, mas Deus oferecerá livremente, de maneira que somente aqueles que foram regenerados e aqueles que negam ao Senhor poderão distinguir na eternidade o que aconteceu. Lembre-se, nós prestaremos contas das nossas vidas. Isso daqui não é advertência como de pai para filho, que fala como se fosse algo hipotético. Essa é a realidade. Se nós cremos que existe um Deus, nós cremos que existe essa verdade que emana sobre as nossas vidas. Então, que nós possamos nos curvar diante dessa soberania de Deus, nos curvarmos diante daquilo que Ele instituiu na Sua palavra e fazermos tudo para a honra e glória do Seu nome, de maneira que nós possamos obedecer os seus sacramentos e termos a devida reverência para com essas coisas, sabendo que é algo que foi instituído por Ele para a honra e glória do seu nome. Termina dizendo: o fim para qual os sacramentos foram instituídos. Desde que o fim para qual os sacramentos foram instituídos foi também explanado, de passagem, quando logo no começo de nossa exposição se mostrou o que eles são. Não há necessidade de se fazer a repetição molesta daquilo que já foi dito. Consequentemente, portanto, falaremos agora separadamente dos sacramentos do novo povo. Então ele vai abordar agora do batismo e depois da ceia. Amanhã nós abordaremos do batismo e depois da ceia do Senhor. Tudo de maneira muito objetiva, claro. Eu aconselho que vocês estejam aqui para compreenderem também. Se vocês perderem, porventura, olhem depois o conteúdo gravado para que vocês possam crescer em conhecimento e fazerem tudo conforme as Sagradas Escrituras nos orienta. Nós não somos absolvidos pela nossa ignorância, tá? A ignorância não é causa de absolvição de nada. Muito pelo contrário, a ignorância também nos condena. Saiba disso, saiba disso, saiba disso. A ignorância não é causa de exclusão de ilicitude. Vamos continuar para o nosso segundo livro dos livros históricos, o sétimo livro do Antigo Testamento. Agora nós estamos no livro de Juízes. Vocês conseguiram já compreender do que se trata essa linha temporal? Essa linha temporal destes livros é importante vocês fazerem até uma ligação cronológica ali. Vocês vão colocar ali no comecinho, 1900, depois
façam isso, pega uma linha, traça uma linha reta, coloca 1900. Você vai ver ali Israel no Egito, quando Abraão é chamado, cerca de 1900 a.C. Daí você vai ter ali os 430 anos no Egito. Daí você faz mais uma risquinha ali, vai ter 1900 menos 430, vai dar 1470, aproximadamente, tá? Você vai ver o chamado de Moisés. Daí você vai ver o Êxodo. 40 anos no deserto. Beleza. Daí você vai ter 1470 menos 40 dá 1430. Daí você faz mais um tracinho. Tá conseguindo entender isso? Faz um sim aí. Eu, eu não. Depois eu faço aqui para vocês entenderem. Mas, enfim, creio que vocês vão conseguir ter essa concepção. Então, é como se estivesse marcando uma linha cronológica. Então, 1430, depois mais 30 anos de Josué, que nós acabamos de abordar. Então, já estamos em 1400 a.C. E agora a época dos juízes, que correspondem a 350 anos, que vai até 1050. Os juízes que foram ali instituídos por Deus, claro, capacitados por Deus também, e posteriormente vai entrar depois os reis de Israel. Esses juízes que estavam ali governando o povo de Deus de maneira visível, né? Operando nos seus corpos, operando na sua vida, de maneira que viviam esse ciclo constante. O homem pecava, daí ele se arrependia, Deus enviava um libertador e depois eles voltavam e cometiam pecados cada vez mais. Você vai ver que algo constante que aparece ali no livro de Juízes é que falava que naquela época cada um fazia o que lhe parecia certo. Muito parecido com o que nós vivemos hoje. Mas aqueles que são governados pela palavra fazem aquilo que a palavra diz. Nós não fazemos aquilo que nós julgamos certo, mas sim aquilo que a palavra diz. Vocês vão ver então uma série de juízes, existem 12 juízes. Vocês vão ler ali, depois tentem nomear. É um processo também, até vocês conseguirem compreender isso, mas é apenas para vocês conseguirem entender. Esses 12 juízes, depois nós podemos fazer milhares de paralelos, né? 12 juízes, depois 12 apóstolos, 12 tribos, era um número muito utilizado. Você vai ver ainda outra coisa mais interessante ainda, porque tem os 12 juízes, depois nós vamos ter ainda Eli e Samuel, que eram considerados ainda juízes, e Samuel tendo ainda de maneira unificada dois cargos, de juiz e profeta. E depois nós vamos ver ainda Matias sendo incluído depois nos apóstolos e Paulo. Então tem uma série de paralelos que é bem interessante. Pensem bastante acerca disso, tem bastante literatura também acerca dessas questões. Deixa eu ver outras questões que são importantes aqui acerca desse livro, do qual talvez eu não tenha ainda falado. Vocês já pegaram todas essas datas? Você vai ver outra questão importante. Nesse livro de Juízes, você vai ver sempre ser revelado esse coração do homem, tá? Os juízes, você vai ver o homem manifestando sempre o seu pecado, o homem sempre se esquecendo do Deus que retirou ele do Egito, o homem sempre adorando outros deuses, o homem sempre idolatrando. Este é o ser humano. Se não é Deus, por intermédio do seu Santo Espírito, operar no nosso coração, nós estaremos perdidos. Lembre-se, aqui tínhamos juízes para direcionar uma vida física e depois com os apóstolos sendo o alicerce da nossa vida espiritual. Tanto que nós estamos basados nas doutrinas dos apóstolos, essa palavra que nos traz vida espiritualmente. Então, depois dessa morte de Josué, ele vai seguindo. Você vai ver sempre esse contraste entre Josué e Juízes. Você vai ver que em Josué nós tínhamos ali a liderança do espírito e depois aqui em Juízes o domínio da carne. Você vai ver algo espiritual e depois para algo completamente carnal. Você vai ver em Josué o progresso, em Juízes você vai ver esse retrocesso. Então você tem uma série de paralelos que podem ser feitos quando você for ler essas passagens. Tentem ler no menor tempo possível. O que acontece é que algumas pessoas pegam e ficam lendo de capítulo em capítulo. Eu entendo que às vezes demora, mas quanto maior número de capítulos você lê, também tem dentro de uma normalidade, tá? Se você tentar ler os 2 livros assim,
você vai conseguir ter uma visão um pouco mais acurada e global, mas você não vai se apegar a detalhes. Então é encontrar um equilíbrio da quantidade de ler, de forma que você não se esqueça o que você leu ontem. Porque é muito natural. Pense que a Bíblia é muito grande, vocês vão demandar uma vida inteira lendo, e então é um processo. E claro que Deus derrama conhecimento sobre algumas pessoas de maneira exagerada. Eu vejo pessoas falarem acerca da Bíblia, eu falo assim, nossa, eu sou muito ignorante, eu sou muito limitado mesmo. Mas não é sobre todos. E os que não ele não derramou, que nós continuemos a perseverar e continuar a clamar para que Deus nos traga conhecimento acerca disso, tá? Vocês vão ver essas conquistas ali também de inimigos dentro deste povo, oprimindo o povo de Deus. As divisões da estrutura, observe como pode ser feito. Do primeiro capítulo ao 3, você vai ver o povo abandonando o Senhor. Você vai ver isso de maneira muito clara. Se você vai ler ali, você já vai ver quais são as razões de que o povo se afasta. Depois do verso 4, do capítulo 4 ao 16, você vai ver os juízes de todas essas libertações. Depois do capítulo 17 ao 21, você vai ver essa decadência moral e espiritual. Aí você poderia ficar anotando todos os juízes, vai ficar mais fácil para você conseguir entender. Eu não decorei o nome de todos os juízes, mas e também nem me esforcei para isso, mas naturalmente você vai aos poucos se tornando cada vez mais comuns, tá? Então, prestem bastante atenção quanto a essas questões. As principais mensagens do livro de Juízes. Você vai ver que a importância de uma liderança forte, temente a Deus, a mistura do povo de Deus com o mundo ao seu redor, com certeza resulta na derrota e fracasso. Da mesma forma que isso pode ser aplicado à nossa vida hoje em dia, não adianta nos misturarmos, sabendo que Deus nos separou e nos chamou para uma comunhão íntima com Ele. Continua dizendo, o pecado e a desobediência trazem castigo e escravidão, porém o arrependimento sincero atrai o favor divino. Você vai ver a fidelidade de Deus com a sua aliança. Você vai ver que mesmo diante de toda essa idolatria, da fraqueza, da maldade do povo escolhido, Deus se manteve fiel à sua aliança. Deus se mantém fiel. Ainda você sendo infiel, Deus se mantém fiel a você. Deus prometeu e ele vai cumprir. Então creia que Deus, ele vai agir na sua vida, mesmo você não merecendo. A primeira característica daqueles que nasceram de novo é enxergar que ele jamais poderia merecer tamanha dádiva. Então que você possa se reconhecer hoje como um limitado, como um falho, como um homem pecador, que Deus tem estendido as suas mãos misericordiosamente sobre a sua vida. Essa constante esse constante exame da nossa vida se faz necessário para vermos que nosso coração humano é sempre muito rápido a se afastar do Criador e que nós possamos sempre depender dessa misericórdia do Senhor. Que você possa clamar ao Senhor pedindo para que Ele tenha misericórdia, para que Ele te mencione, que esses livros possam te mostrar e apontar para a suficiência de Cristo Jesus. Cristo que é o verdadeiro libertador, que ele não salva simplesmente do inimigo externo, tá? Mas ele transforma nosso coração rebelde. Ele não simplesmente nos cuida de maneira material, mas de maneira espiritual, que é a verdadeira vida. A verdadeira vida transcende o que nossos olhos enxergam. Nós estamos em um corpo, nós teremos esse corpo glorificado, nós não menosprezamos o que o corpo é, mas nós cremos nessa vida completamente espiritual, onde o Senhor tem nos sustentado, onde Deus tem nos mantido vivos, onde Deus tem nos fortalecido. E essas palavras visam nos alertar daquilo que nós nos esquecemos constantemente. Pensa que tem coisas na sua vida que você não consegue esquecer. Você tem marcas na sua vida que você não consegue esquecer. Todos os dias você se esforça para não lembrar. E quantas Sagradas Escrituras, isso foi rompido lá no Jardim do Éden, quando o homem peca. Então, o homem, agora com o conhecimento das Sagradas Escrituras, deve se esforçar todos os dias para lembrar aquilo que sua mente quer esquecer. Grave muito bem isso. Do Senhor nós teremos que nos lembrar todos os dias, porque nós esqueceremos dele todos os dias. Todos os dias. Você vai ver que todas as atitudes que nós temos, se nós não pararmos e pensarmos, nós agiremos conforme a nossa vontade natural, que é da carne. O homem completamente inclinado para o mal. Então se lembre todos os dias do Senhor.
E peça para que ele tenha misericórdia da sua vida, peça para que ele também apague aquilo que você não consegue esquecer. E embora ele não vá apagar também, porque você nunca viu ninguém esquecer traumas, mas esses traumas serão objetos do amor de Deus e colocados ali para ver de onde ele te tirou e ver o quanto ele foi bom e misericordioso com a sua vida. Não se esqueçam de amar o Senhor sobre todas as coisas. Não se esqueçam de ver que mesmo escravizado pelo pecado, Deus escolheu te libertar. Mesmo perdido, a misericórdia de Deus é maior do que qualquer causa humana. Se você se esquecer da graça, você vai repetir os mesmos erros do passado. Que Deus seja louvado, que Deus possa ser glorificado por intermédio da sua vida. Não se esqueça que sem fé, todos aqueles rituais que nós falamos são meros rituais. E quando nossos olhos são abertos, nós podemos viver essa eternidade neste tempo presente. Que Deus seja glorificado, somente a Deus seja dada toda a glória. Amanhã estaremos aqui juntos, mais um dia, se Deus assim permitir. Hoje nós temos encontro de homens, mulheres e jovens. Espero todos vocês às 20 horas, lá na Igreja Cristã Protestante, Avenida dos Bandeirantes, 1440. Estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. E amanhã, 5h59, com o artigo de número 20, acerca do batismo, e o 8º livro da Sagrada Escritura, tá? Josué, Juízes e Ruth. Agora vamos para o 3º livro dos livros históricos, de 12 livros históricos. Perfeito? Beijo no coração, tamo junto, até amanhã. Não se esqueça de comentar e compartilhar para que possa atingir mais pessoas. Fui!